Estamos começando mais uma dica de educação com a psicóloga, psicopedagoga Lina Oliveira, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante para os pais: a necessidade ou não de enviar seu filho à terapia. Boa tarde, Linas. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Lina, quando é que os pais devem tomar essa decisão de enviar ou não o filho a terapeuta? Tem muita gente que se precipita nessas ocasiões, não é, Lina? Nós temos que ter muito cuidado, porque hoje a gente está vivendo uma onda de encaminhamentos dos filhos para psicólogos, como se os psicólogos pudessem resolver outros problemas que estão voltados para a escola, voltados para a família. E a gente tem que ter cuidado, porque senão a criança vai internalizar que ela tem realmente algum problema, e muitas vezes não tem. Nina, um problema muito comum na nossa época, na nossa sociedade, nas últimas décadas, é a separação dos pais. Esse é por si só um motivo para encaminhar um filho à terapia? Não, de forma alguma, porque na verdade a separação dos pais, o mais importante para o filho é saber que ele pode contar com os pais, mesmo estando distante. E o que os pais devem fazer? Eles devem manter contato com os filhos, tanto o pai quanto a mãe, constantemente, diariamente. Se isso for feito, lógico que o filho não vai apresentar dificuldade. E a questão da hiperatividade? Também, a hiperatividade, quando você encaminha para um psicólogo, antes você tem que perceber o seguinte: para que o seu filho seja considerado hiperativo, ele precisa passar pelo menos 6 meses com um comportamento diferente. Ele tem que apresentar esse comportamento em mais de um ambiente, escola, família, às vezes um aniversário. Então, os pais têm que ter aquele olhar clínico para ver realmente se o filho está mantendo o comportamento ou se foi alguma coisa que aconteceu e que está tirando o filho daquele comportamento que ele tinha antes. Lina, uma coisa muito comum também atualmente é a questão da invasão tecnológica, né? Meu filho não sai do computador, não larga o smartphone e não tem jeito de fazer ele se desgrudar desses aparelhos. Esse é o caso para terapia? Também não. Esse não é um caso para terapia, lógico, porque se ele não tiver estabelecido pelos adultos um horário específico para ele utilizar as tecnologias, ele vai passar realmente o dia inteiro e vai cair o rendimento na escola, vai ficar uma criança muito parada, sem ter condições de fazer amigos, porque os amigos são virtuais. Então também não é motivo para se encaminhar para psicólogo. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, Robson, que só é para encaminhar para psicólogo quando for um comportamento que esteja durando um tempo maior e que os pais já tenham praticado algumas alternativas. E aquela timidez excessiva, a criança muito parada, muito quieta, não interage com os amigos nem na escola, nem na rua onde mora. Pois é, a timidez excessiva também pode ser decorrente do uso das tecnologias em excesso, né? Mas se aquele filho está realmente com muita dificuldade de fazer amizade, os pais têm que proporcionar ambientes onde ele vai ter contato com pessoas da mesma idade dele. Entendeu? Para que ele comece, porque quando ele tem contato com pessoas da idade, o que acontece? Ele fica mais à vontade para fazer as amizades. Mas quando, às vezes, os pais só levam os filhos para locais onde só tem adultos. E crianças que mudam de escola e têm uma dificuldade de adaptação e tinham até boas notas na outra escola, mas chegam na nova escola e não conseguem acompanhar. Uma escola nova. Uma escola nova. Certo. Claro que vai ter aquela fase de adaptação, né? A criança tem que, os pais e também a escola tem que dar um tempo para que ela se acostume, porque por mais que seja que os pais tenham uma preocupação de colocar com a mesma metodologia, transferir de uma escola para outra com a mesma metodologia, mas sempre tem as diferenças, né? Então, não tem por que encaminhar para o psicólogo logo que a criança chega à escola e não está se adaptando. Crianças que não aceitam não, que não aceitam que as coisas não deem certo, que ficam muito desesperadas quando são contrariadas, que não têm muita resistência às chamadas frustrações, Nina. Pois é, isso provavelmente é uma educação muito permissiva, que faz com que a criança consiga tudo o que quer dentro de casa. Só que os pais têm que entender que ele está criando o filho para viver fora de casa. Ele vai passar muito mais tempo com os amigos fora de casa do que com a família. Então, por isso é que essas crianças ficam muito intolerantes, né? E não aceitam muito o não. Lina, tem crianças também que têm medo de tudo, medo de sair na rua, medo de animais, tem medo de escuro, às vezes tem pesadelo à noite. Isso pode ser um sintoma de alguma coisa que precise de uma terapia? Provavelmente, isso são
São as atitudes dos adultos que convivem com essa criança que estão assim, passando para ela, por exemplo. Tem muitas mães que são realmente muito medrosas. E hoje a gente vive um mundo, né, em que a agressividade está aí, é muita coisa ruim acontecendo, você liga a televisão, sempre esses assuntos. E isso a criança não tem a capacidade cognitiva de compreender. Então, os adultos que convivem com as crianças têm que ter cuidado de não estar conversando determinados assuntos e também não passar o medo delas para a criança. Lina, então vamos fazer um resumo de quais seriam os sintomas que emergem na natureza da criança, que seriam indicativos de uma terapia para a gente encerrar essa nossa entrevista. Olha, Robson, para você encaminhar uma criança para uma terapia, né, psicológica, você, em primeiro lugar, você como pai, como mãe ou como cuidador, tem que observar se esse comportamento do seu filho é um comportamento novo e se ele é persistente. Né? Então, se já ele era uma criança mais tranquila e agora está muito agitado, você tem que esperar, ver o que foi que aconteceu, pensar um pouco sobre as condições onde ele vive, se teve alguma mudança e também esperar um tempo maior para poder ser encaminhado para uma terapia. Outra coisa, se seu filho se alimentava bem, deixou de se alimentar, se seu filho dormia bem, deixou de dormir, quer dizer, é todo um contexto que os pais têm que observar e aí sim deverá encaminhar para o psicólogo. Mas o psicólogo, eu acho que inclusive os pais devem fazer uma primeira consulta para que o psicólogo possa ver se realmente é ou não a situação para encaminhar o filho para ele. Obrigado, Lina, pela sua participação aqui com a gente. E agora, na próxima terça-feira, Lina Oliveira de volta aqui com a gente, trazendo outra dica para os pais. Obrigado, Lina. Eu que agradeço.